AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Paz do Senhor, pessoal! Estamos começando mais um programa aqui do CJC. Espero que você tenha bastante conhecimento hoje. Vai ser um programa bem divertido, né, Vanessa? Quero apresentar a Vanessa aqui, desculpa, já comecei um pouco nervoso aqui. Quero apresentar a Vanessa para vocês, o Rafael, famoso da roça. Né, Vanessa? E agora a gente vai apresentar o nosso grupo de louvor e é com vocês. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. General é Cristo, seguir.
os povos te exaltarão. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vanessa, você... Adorei. diferenciado, um programa onde vamos trazer perguntas e respostas aqui. Inclusive recebemos diversas perguntas, né? As pessoas que participaram, que mandaram perguntas pra gente no Instagram, vocês foram demais. Umas perguntas muito interessantes. Estava vendo lá que você respondeu algumas delas lá. Rafael, eu quero começar perguntando para você já. Casamento é um ato de amor? É uma necessidade? É o quê? Ou é um dever? O que é amor? É amor, né, meu? É amor. Fala nisso, amor, te amo, viu? Esther, te amo. É amor. Com essa declaração amor. aí já... Aqui, amorzão, te amo. Rafael, e outra coisa, já mudando de assunto, como um programa, a gente vai voltar a isso, a gente resolveu trazer um comentarista aqui à altura, né, Rafael? Nossa, sem comentários, sem comentários, nossa.
É aquele querido enorme, aquele gigante que eu te falei? É esse? Ah, não, é ele mesmo que vai vir? Inclusive, vamos convidar ele já pra vir? Convida ele aí, quem que é? Com vocês, eu vou chamar agora aquele querido, enorme, gigante, Pastor Erivaldo! Pastor, top demais, pastor. Isso. Pessoal, Show, pastor. Tá aqui, ó, devidamente, a gente já passou álcool em gel, já tá tudo certinho aqui. O distanciamento, como que fala. Pastor, paz do Senhor. Como o senhor está, pastor? Tudo bem? Paz do Senhor. Tem que Tô bem. elogiar. Bastante frio, mas tô bem. Frio. Frio, né? Tô um pouco com calor aqui, que eu acho que eu tô um pouco nervoso. Tá Porque tenso, essa tá tenso, presença tá do tenso. pastor Olha lá. aqui, né, pastor? Um rapaz enorme desse, Ah, desse tamanho, gigante. Eu já fiquei amedrontado aí. Pastor, eu quero parabenizar esse bigode do senhor, pastor. Eu também tô gostando. É a Assembleia de Deus mesmo. Tá charmoso? 1950. Eu vou deixar o meu, não sei se Era uma você vai condição no gostar. começo da igreja, uma condição sine qua non. Para ser obreiro tinha que ter bigode. Eita, eu vou deixar o meu crescer. Bigodinho fininho? Pastor, eu queria já comentar já algumas coisas com o senhor. Como a Vanessa já comentou, a gente, durante esses dias aqui, recebemos diversas perguntas referente ao relacionamento. Como vocês puderam ver com a nossa postagem, o tema é orar, namorar, casar. Tudo com pontos de interrogação, porque temos perguntas em todos os sentidos aqui. E quero já começar a perguntar para o senhor, pastor, quando o senhor casou, foi um ato de amor? Foi um ato de necessidade? O senhor precisava? Não, meu sogro aí está me cobrando, a pressão da situação ali, eu preciso gastar por necessidade? Ou, de certa forma, foi um dever como obreiro na época ou algo do tipo? Pegando a carona no Rafa, é um ato de amor. Ninguém casa por necessidade. Você casa por amor. Inclusive, foi uma das perguntas que recebemos, né, Vanessa? Qual a outra pergunta que a gente recebeu? Nós recebemos diversas perguntas polêmicas, então a gente vai começar com uma, que é se dentro do casamento, tudo é permitido em 4 paredes? Quente. Bom, Senhor pastor. Bom, primeiro que eu acho que essa pergunta deveria ser respondida a vocês depois que vocês se casassem. Exatamente. O Rafael Eu prefiro não comentar. Mas, todavia, dentro do casamento, tudo é possível, tudo é permitido, desde que Deus esteja assistindo, desde que haja um consentimento, porque o fato de estar casado não faz do homem dono do corpo da mulher e não faz da mulher dona do corpo do homem. Mesmo depois de casado, tem que ter a conquista. Sim, isso é muito importante também. Quando o senhor casou de fato ali, o senhor estava muito ansioso por esse momento? O senhor, meu Deus, graças a Deus casei, agora finalmente vou para minha lua de mel, vou viajar, algo do tipo. O senhor estava ansioso por isso? Bom, se eu posso ser sincero com você, quem fez meu casamento foi saudoso pastor Rubens Simonetti, o pai do Dudu. Inclusive a família deles está assistindo. Isso, foi o pai dele que fez, pastor Rubens, um amigão nosso, um amigo dos jovens, gente boa, que eu tenho muito respeito e admiração pela memória desse homem, que foi um grande pastor. E eu combinei com ele, inclusive, eu fiz um pedido a ele, para você ver como ele já era um homem além do seu tempo. Porque geralmente os pastores naquela época, há 34 anos atrás, ele enrolava muito no casamento, né? Os pastores, no geral, falavam do preço do feijão, do preço do arroz, coisa que não interessa para quem está casando. Vamos combinar. E o pastor Rubens, que era muito próximo, muito amigo nosso, falei, pastor, tem como pedir para o senhor fazer um sermão bem rápido? Ele não só fez um sermão rápido, quando ele terminou, falou, e aí, foi rápido? Eu falei, pastor, foi show de bola. Porque eu estava, como você disse, eu estava pensando na lua de mel mesmo. Aí, eu acho que praticamente todo mundo deve estar pensando na festa, naquela vida que vai ter depois de casado, assim, que é algo meio que esperado por muita gente, né? Quando os noivos em si, quando tá naquela, principalmente eu acho que naquela semana, eu não cheguei ainda, né? Nesse tempo ainda, espero chegar logo, quem sabe. Aí, você tá noivo? O que você tá? Eu tô namorando. Tá namorando. Tô namorando. Mas meu sogro, pode deixar que eu não vou enrolar muito tempo, não. Você tá falando isso pro pai dela? O pai dela tá assistindo, o pastor Judásio, não se preocupe, pode deixar que eu não vou. O pastor tinha dado, inclusive, vou até contar essa história. Diz a Usana, né? Diz a Usana, que quando eu comecei a namorar com ela, meu sogro falou,
é 2 anos. 2 anos para namorar, noivar e casar. A questão é que eu já estou quase 3 anos, então acho que eu já passei do prazo dele, mas a gente chega lá, Pastor, uma pergunta aqui também que a gente recebeu aqui, eu acho que é realizada, é uma pergunta já clichê no tema, porém, eu acho que o momento em si, a juventude em si, é um negócio que pesa muito ainda. A pergunta é, por que esperar até o casamento? É melhor. Além de ser melhor, para dar esse romantismo todo que você está imaginando, lua de mel. Aliás, me permita até contar a história da lua de mel, que a gente fala da lua de mel com entusiasmo, mas a história da lua de mel não é tão romântica assim. Conta-se a história que a lua de mel nasce com o desejo de um rapaz se casar com uma moça e ele não pedia para a família, ele a raptava, levava para a mata, dava uma bebida que a entorpecia, ele a possuía na mata, ficava de uma lua a outra e aí ele voltava, o pai não tinha como rejeitar o casamento, aí por isso casava. A lua de mel nasce com um rapto. Eu acho que não é tão agradável para as mulheres assim, ter que casar meio que na marra. Eu acho que não. Mas a lua de mel nasce nesse contexto. Mas aproveitando, por que esperar? Primeiro por esse encantamento. Mas muito mais sério do que isso, é por uma questão moral. Eu acho que é um respeito, é maduro, é devido. Não pode ser a condição número 1 do relacionamento a questão sexual. Não obstante ela ser importante. Mas eu acho que no tempo oportuno, sem essa pressa toda, e para quem tem uma orientação religiosa, como é o nosso caso, versa que aguarde depois do casamento, assistido por Deus, com a mão de Deus, com o cuidado de Deus. Por essa razão, é prazeroso esperar, sim. Entendi. Mudando um pouco essa parte do foco dessa pergunta em si. Eu tenho um amigo, eu trabalhava com ele uma época, né? Ele estava noivo, ele estava tudo certo para casar, tudo certo. Ele já, Daniel, acho que eu vou fazer a minha lua de mel, olha que top. Eu falei, meu, show, um dia eu quero estar lá também, tal. E estava tudo caminhando tranquilamente. Porém, faltando acho que uns 3 meses para o casamento, ele terminou um relacionamento, cada um seguiu sua vida. E eu falei, meu, por quê, né? Pra que isso? Estava tão bem encaminhado, você já estava com ela há 7 anos, tal. Já tem, querendo ou não, já tem uma história ali, né? 7 anos não é 7 dias, 7 semanas, 7 meses. É 7 anos, é muito tempo. E ele chegou e falou assim, Daniel, eu não vou nem voltar. Na verdade, Daniel, eu não quero mais casar. Eu acho que isso não é necessário para nós. E a questão ele é um jovem da Assembleia de Deus, não é do nosso ministério, tá? Também. E ele falou, eu não tenho necessidade nenhuma para casar e tal. O que o senhor acha disso? Porque jovem precisa ter um relacionamento, precisa ter uma missão, um compromisso com alguém. Eu acho que isso motiva até a pessoa a ter um ministério dentro da sua igreja e tudo mais. Eu acho que tem um segmento bem interessante. O que o senhor comenta sobre Bom, eu acho importante colocar aí a subjetividade de cada um, não é? O ideal das famílias é que os jovens se casem, cresçam, constituam família, essa coisa toda, mas cada um tem a sua subjetividade. E a Bíblia traz alguns exemplos de pessoas que escolheram não se casarem, por escolha, é um direito da pessoa, ela se sente bem na solitude dela. Não deveria. Não sei se não deveria. Se ela está feliz sozinha, é melhor ela continuar sozinha. Aliás, Nietzsche disse isso. Eu só troco a minha solidão se a companhia valer a pena. Se a companhia não valer a pena, prefiro a felicidade da minha solidão. Quem dizia isso foi Nietzsche. E à luz da Bíblia eu tenho condições de defender que se o jovem não tem nenhuma necessidade preeminente, não tem nenhuma dificuldade em estar sozinho e escolheu tocar a sua vida de forma sozinha, não vejo nenhum problema. A gente tem que respeitar isso, porque o casamento não é para dar continuidade numa vida, o casamento é para celebrar uma vida feliz. As pessoas dizem que a gente casa para ser feliz ou casa para fazer o outro feliz. Nenhuma coisa nem outra.
A felicidade nunca vai estar no outro. A felicidade está em você. E por estar feliz, você vai celebrar a sua felicidade com o outro. Por isso você se casa. Fica a dica Ó, a aqui. dica aí. Mano, você viu, né, Rafael? Sensacional. Se você voltasse no tempo, você se casaria de novo, Rafael? É o amor da minha vida, né? Pastor, o senhor se casaria de novo se voltasse hoje com a mesma esposa e com tudo mais? Casaria. Eu acho que não sei, viu? Pastor, a primeira pergunta que eu te fiz, o senhor comentou sobre que o homem não se torna dono do corpo da mulher quando ele se casa. E uma pergunta que a gente recebeu foi sobre até que ponto a mulher é submissa ao marido. Como funciona essa submissão? Dando um spoiler do que vai ser a aula de amanhã, que eu vou falar sobre esse tema na aula de amanhã, que vai falar sobre família e fala sobre a submissão da mulher. A submissão da mulher é muito simples, é junto com a missão do marido. Não é embaixo do pé do marido, não, a mulher, ela não é inferior ao homem, nunca foi. Eu pensava que ela passar e lavar. Pra mim era passar e lavar. Realmente é passar e lavar, para a mulher e para o homem. Para os dois. Percebi isso aí. Então essa submissão que Deus, falando Deus, estabelece, é estar junto com o marido na missão do marido. Vibrar com ele, um vibrando com o outro. Não tem essa desigualdade. E é bem verdade que o cérebro do homem é maior do que o cérebro da mulher. E durante muito tempo acreditou-se que porque o cérebro do homem é maior do que o cérebro da mulher, o homem era mais inteligente do que a mulher, porque uma vez que é maior tem mais neurônio. Só que esqueceu na investigação científica, entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, existe uma película que junta os dois lados do cérebro. E o da mulher é mais espesso. Sendo mais espesso, foi comprovado que existe mais neurônio. Se neurônio determina maior inteligência, veja, aí nós homens perdemos. Mas nenhum é mais inteligente do que o outro, somos iguais. E essa submissão é simples, é do lado junto com a missão do marido. É vibrando com o que ele faz, ajudando naquilo que ele faz. Somente isso. E entrando nesse gancho, a gente também tem uma pergunta sobre um relacionamento que tudo suporta e um relacionamento abusivo. Como que a gente diferenciaria um do outro? Vamos lá, não existe nenhum relacionamento à prova de tudo. Todo relacionamento tem o seu limite, todo. Nós temos a nossa subjetividade e ninguém é igual a ninguém. Essa história de almas gêmeas, ela não existe, né? Nós somos o mesmo lado ou um lado, a metade de cada moeda, não é verdade. Nós somos o elo que forma a grande corrente. Não, para formar uma corrente eu preciso de um elo completo. Eu preciso ser um elo completo. O meu par precisa de um elo completo para que a gente faça de verdade uma boa corrente. Então, não existe suportar a tudo, haverá um limite. Então, se você eventualmente namora, o seu namorado não lhe respeita como pessoa, como ser humano, como ser subjetivo, nas suas vontades, quer determinar como você penteia o cabelo, que bota você usa, que roupa você usa, vai extrapolando esse limite, porque você tem os seus direitos de escolha. O fato de namorar não anula o seu livre direito de escolha, nem Deus faz isso. Então, nenhum relacionamento é a prova de tudo. E relacionamento abusivo é quando o meu direito, a minha individualidade, ela é violada. Já passou a ser abusivo. Eu não preciso agredir. Somente o desprezo já é uma coisa abusiva. Cercear o meu direito de fazer o que eu quero, isso é abusivo, sim. O senhor falou de almas gêmeas, né? Tem uma pergunta que recebemos também, que a pessoa pergunta assim: em um relacionamento, existe um escolhido por Deus ou é totalmente escolha nossa? Bom, eu vou bem naquilo que eu acredito. Nós temos mais de 300 bilhões de galáxias. E nós somos cristãos e acreditamos que Deus sustenta tudo isso. A Terra está na Via Láctea, não é? Só no globo terrestre ainda existem 300 milhões de vidas que ainda não foram investigadas. Nossa, muita gente. Tudo isso controlado por Deus. Eu tenho a impressão que Deus tem coisa mais importante para fazer
do que escolher namorada para namorado e namorado para namorada. Pastor, te cortando. Eu escolhi a minha, eu só falei, Senhor, assina embaixo. Quem escolheu? Eu escolhi a minha. Obrigado. É essa, Senhor. Tá confirmado? Ele não falou nada, eu falei, é essa então pra mim. Aí depois eu falei, assina pra mim. Ele assinou, tô até hoje. Mas eu que escolhi. Na verdade, quem assinou para você foi ela te aceitando. Ela Você teve a sorte, escolheu. Ela teve sorte, pastor. Ela teve sorte. E ela aceitou. Aproveitando isso aí que ele falou, quando eu vi a minha namorada, né, que hoje eu namoro com ela, foi em um congresso pré-camp. Eu olhei pra ela e falei assim, eu vou namorar com essa menina. Aí eu fui, enrolei ali, arrumei algum jeito. Não foi Deus que mandou você namorar com ela? Bom, eu senti ali um negócio ali. Você escolheu namorar com ela. Você escolheu namorar com ela. Foi, eu falei, eu vou namorar um dia com aquela menina. Provei dizer pra minha vida. Falei, ela vai ser minha namorada. Aí passou um tempo, eu não sabia como chegar nela. Aí a gente trabalha na recepção do camp, né? A gente consegue escolher o pessoal ali junto com a Andréia e tal. Aí eu falei, eu vou aproveitar o gancho, vou convidar ela para trabalhar com a gente no camp, né? Esse é do meu. Tal. Aí chamei ela, aí a partir do camp comecei a conversar com ela e estamos aí hoje namorando. Então veja, é importante dizer que Deus nos deu o livre-arbítrio. Sim. E a gente vai escolher a pessoa com quem quer namorar. A gente não escolhe a família que nasce, isso é importante. A família que você nasceu, você não escolheu, você nasceu lá. Portanto, você tem que amar essa família. Mas você escolhe a família que forma. Então, você tem que pensar bem. Essa responsabilidade, esse abacaxi é seu. Por quê? Se Deus, toda regra tem a sua exceção. Pode vir alguém dizer, não, mas foi Deus que disse que eu ia casar com... É uma exceção da regra. Via de regra, não é assim que funciona. Por quê? Todas as moças solteiras da igreja são moças em potenciais para namorar com os moços solteiros da igreja. Todos os moços solteiros da igreja são moços em potenciais para namorar com as moças solteiras da igreja. O que vale é cada um fazer, como disse o Rafa, ele fez a escolha, deu sorte que quem ele escolheu ele também. Então, isso é importante. É assim que funciona. Não é? Então, não existe uma imposição, senão o seu livre-arbítrio torna desnecessário desistir. Eu vou ficar esperando por Deus. Deus vai preparar para mim. Vai ficar aí. Quem geralmente diz que Deus vai preparar é porque não tem coragem de ir à conquista. Aí, escutou, né? Aí põe na conta de né? Deus. Tem até um detalhe que, inclusive, entra como um gancho nessa pergunta aqui. Tem esse momento que a pessoa escolhe lá, tem atitude, já eu gosto de você, tal. Aí tem uma pergunta aqui que diz assim, a partir do momento que tem a intenção a ter um compromisso com aquela pessoa, que quer namorar com aquela pessoa, beijar se torna permitido? Parece clichê essa pergunta, mas é uma dúvida de bastante pessoas. Sim. Né? Bastante pessoas. O beijo, ele é um ato de carinho, não é? Dizer para não beijar, eu acho um tanto quanto complicado. Desde o momento que vai respeitar a pessoa, não é simplesmente um ato irresponsável ou coisa muito machista, né? Eu tive o privilégio de beijar fulana simplesmente por beijar, eu acho que pode, qual é o problema? Não é? Inclusive, eu quando eu queria, né? Até a história dos meus irmãos, né? O Felipe falou que a Ellen não deixou, não. Só depois que pediu para o pai e para a mãe autorizar. A Usana, no meu caso, tive que meio que orar, né? Para começar um relacionamento durante 6 meses. 6 meses eu já estava ficando agoniado. Eu falei, meu Deus, que você tá me enrolando agora? Eu falei, deixa eu dar uma bitoquinha aqui. Meu Deus. Já que ele comentou sobre beijo, uma pergunta que fizeram pra gente é sobre o namoro de corte. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, cortejar sempre foi o cortejo, galantear, é muito bom. Você namora? Namoro. Não é legal quando o seu namorado fica elogiando o seu cabelo, não é? Mandando mensagem, não é legal isso? Não te faz bem? Não. Isso é bom. Porém, é importante dizer que o corte é alguma coisa que alguém estabeleceu. Não existe nenhum texto da Bíblia sequer falando sobre o namoro propriamente dito, quanto mais o corte. E algumas pessoas adotam isso. Eu, de verdade, não adotaria. Primeiro porque não tem um amparo bíblico.
Não, mas até porque o corte ele permite o seguinte: no dia do sim você dá o beijo e depois o próximo beijo só no dia do casamento. Você tá doido? Percebe? Eu desisto. Partindo da premissa que o beijo é a primeira relação sexual entre corpos, não é? Porque é um beijo. Se pôde dar o primeiro, por que não pode dar o segundo? Fica meio incoerente. Não, é para que não tenha problemas de terem relação sexual antes do casamento. Mas para não ter relação sexual antes do casamento, não é questão de não beijar, é questão de os dois conversarem. O grande problema de alguns jovens é que não conversa aquilo que precisa ser conversado. Conversou, você encara de boa. Então, eu não vejo com bons olhos, não é? Só usando, quando eu pedi a Cláudia em namoro, eu tenho 34 anos de casado. No dia que eu pedi, aliás, eu nem conhecia, eu também orei, a gente tinha essa coisa, e naquela época tinha até coisa de profecia, o negócio era mais sério ainda, a coisa pegava pesado. Mas ela disse sim, eu fui lá e beijei na boca, sem dó, eu vou deixar para amanhã, eu morro ou não beijei. Fica esperando, como é que acontece? Se eu tivesse adotado o corte, né, eu só teria feito o galanteio, os elogios e iria embora. Não, eu respeito quem adota esse costume, mas como pastor não orientaria um jovem desse jeito, porque eu acho que é muito mais complicado a relação se intensificar do que ela ser mais pura. Não vai dar pureza isso, ao contrário, vai dar muito mais curiosidade. Comentaram até que era um ato realizado por grande parte de evangélicos. Sim. Mas, sinceramente, eu acho que se torna mais complicado isso para evangélico. Mas o evangélico os jovens evangélicos têm adotado algum posicionamento, porque às vezes nós não tratamos o assunto como deveria. E a questão da sexualidade, sobretudo no namoro, deve ser conversado. Por que esperar o casamento? Agora, eu disse, uma questão moral, eu tenho respeito pela pessoa. Agora, como fazer isso? Porque o desejo sexual é uma dádiva de Deus. A libido é uma dádiva de Deus, não é coisa do diabo, é coisa de Deus. Está na espécie animal, racional e irracional. Se é de Deus, é só trabalhar isso com equilíbrio, ensinando como a pessoa pode aguardar até o casamento, tendo em vista que o desejo está ali, ele é latente, não é? Você sonha e você não controla os seus pensamentos. Se tem uma coisa independente em cada um de nós, é os pensamentos, eles invadem a nossa mente e a gente precisa conversar com eles para que a gente possa conviver e ter uma vida cristã de verdade sadia, não utópica, porque às vezes a gente entra na igreja e recebe uma energia, uma injeção de energia espiritual tão forte, mas daqui a pouco vem a bênção apostólica, daqui a pouco a gente vai para casa, daqui a pouco a gente pega na mão, daqui a pouco a gente beija na boca. E quando fazer e como fazer para ter esse controle dos nossos impulsos sexuais? É só conversar, tratando como uma coisa dada por Deus, então é uma saúde. Se é saúde, só saber quando usar toda essa energia. Sim. Freud chamava de energia vital. Sim. Eu aproveitando isso, né, tudo que o senhor está falando, estava pensando aqui. O senhor comentou que a partir do momento que a gente pensa, a gente já está construindo muitos atos ali. Então, eu aprendi que o ato de você pensar já coisas impróprias, no caso, já está pecando. Já está pecando. E aqui até tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante. O ato de pensar, já estou pecando, por que não continuar e fazer todas as outras coisas? Então, aí eu ajudo a pessoa que fez essa pergunta dizendo o seguinte: o ato de pensar, segundo a narrativa bíblica, eu já estou pecando. Então eu estou dando uma informação muito importante para ela. Esse ato de pensar, ele é involuntário. Eu não tenho controle sobre ele. Eu não controlo o que eu penso, mas eu posso controlar o que eu faço com aquilo que penso. Então é muito diferente. Veio ao meu pensamento, eu sequer estava imaginando aquilo, mas me ocorreu esse pensamento. Por quê? Na seleção natural,
nós homens desenvolvemos uma habilidade de visão diferente das mulheres. A nossa visão é de profundidade. Então o pensamento vem no homem como vem na mulher. Só que o pensamento vem involuntariamente. Agora, o que eu faço com esse pensamento, sou eu que decido. Então o fato de já ter pecado porque pensei, não preciso prejudicar uma outra pessoa, mexendo com o seu sentimento, mexendo com o seu corpo, mexendo talvez com a sua história, porque a pessoa pode até querer casar com a outra, mas até casar tem uma história a ser percorrida, então tem que tomar cuidado, sim. Isso é muito importante, né? Uma dúvida assim, bem esclarecedora para muitos, creio eu. Aproveitando isso, a gente vai emendar já uma pergunta na outra, que é como controlar tudo isso no relacionamento, e se tem alguma dica para as pessoas que já caíram em tentação ou que conheceram Jesus agora. Vamos lá. Eu queria corrigir um pouquinho esse caiu em tentação, não é? Como eu disse, o desejo sexual é uma dádiva de Deus, e vocês jovens estão com ele latente, está à flor da pele, isso está fervendo. Então, não existe uma ação demoníaca. José, quando estava no Egito, ele foi parar na casa de Potifar. Potifar era um cara de dinheiro, e quem tem dinheiro e poder sempre atraiu moça jovem. E Potifar tinha uma mulher muito bonita, diga-se por sinal. E essa mulher investiu contra José por muito tempo. O que ele fez para não ceder àquele impulso sexual? Não vou usar tentação, aquele desejo sexual. O que ele fez? Ele não disse que não queria. Pode ler o texto bíblico. Ele disse, não posso. Como faria isso com o meu Senhor? E aí ele está se reportando ao Senhor do céu e ao Senhor do qual ele estava sendo sujeitado. Ela investiu, o que ele fez? Ele correu. E a Bíblia é muito clara quando diz isso. Ao diabo eu resisto, ao prazer da carne eu tenho que correr. Não existe ninguém que resista ao prazer da carne ficando, sobretudo o jovem. Então, o jovem que se converteu, ele tinha uma prática sexual quando se converte, e ele vai ter que adotar uma nova metodologia de vida depois de convertido. Como? Conversando. Não existe coisa melhor na vida do que conversar sobre aquilo que está lhe incomodando. Com a moça com quem ele namora, pedindo ajuda ao pastor da igreja, com os jovens da igreja que tem uma história cristã que possa ajudar, e para o moço, a moça que eventualmente não conseguiram resistir aos impulsos sexuais, o que se faça? Ajuda. O fato de ter eventualmente excedido, né? Eu gosto de brincar, fez um test drive, não faz dele o pior dos mortais. A Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. É pedir ajuda. É pedir ajuda da família, é pedir ajuda da igreja, do pastor da igreja. Esse assunto que vocês estão trazendo aqui, ele é importante, porque é o problema que todo mundo enfrenta. E a gente endemoniza, não é? O rapaz caiu lá em fornicação, ele põe na conta do diabo. Se tem uma coisa que o diabo não sabe, é que é libido. O diabo não sabe o que é libido. Ele é um ser assexuado. Libido é coisa de animal, não é de ser angelical. A tentação do diabo é poder e não libido. Libido é coisa da gente. Então, se eventualmente aconteceu isso, o que precisa é de alguém que possa ajudá-lo a se recompor, até que os dois possam eventualmente casarem e tocar a vida, e a bênção de Deus estará ali perfeitamente. Isso também serve para aquelas pessoas que de certa forma divorciaram, estão a partir de um momento, divorciou e já vivia casado, já tinha aquela intimidade ainda maior, né? A partir do momento que se separou por algum motivo e aceitou a Jesus ali, que não vem ao caso também a gente detalhar, né, os motivos, se torna ainda bem mais complicado, né? Porque a pessoa já vem numa intimidade muito maior com o seu ex-marido, que seja. Não, eu não vejo complicação, porque nós conseguimos controlar os nossos impulsos. Uma pessoa que não controla o impulso, ele tem algum distúrbio
mental. Eu acho que nenhum homem pode ser incontrolável no sentido de que ele não aguenta. Aí é problema. A pessoa precisa de psiquiatra, ele precisa de psicólogo, ele precisa de remédio, ele precisa de camisa de força. Isso é um monstro. Então não vejo dificuldade. Uma pessoa que divorciou, veio para a igreja, vai contrair núpcia com uma moça da igreja. Ele tem que entender que essa moça não tem uma história conjugal, sexual. Ele tem que esperar com a mesma paciência de como ele não estivesse. Simples assim. Nós que dificultamos as coisas. Isso colocando na colocação do senhor já faz deixar o assunto bem amplo, né, para a gente entender. Colocando aqui já outra pergunta aqui que nos mandaram. Essa aqui já é um pouco mais interessante, pastor, mais polêmica. Dentro do casamento, tudo é permitido dentro de 4 paredes após o casamento? Como eu disse no início, o fato de eu estar casado com a minha esposa não me faz proprietário do corpo dela. Mesmo casado, tem que ter a conquista. O grande problema de muitos casamentos é que porque casou, se acha meio proprietário. E não é. Você tem que conquistar o tempo todo. Você tem que conquistar a atenção, o carinho. E dentro da vida sexual, não seria para vocês, mas como vocês estão perguntando, eu vou responder para vocês. Mas a vida sexual do casal, dentro de 4 paredes, vale tudo desde que tudo não seja desrespeitado. Ou seja, tem que ter consentimento mútuo, tem que ter preparo, tem que ter imaginação e tem que ter a questão do amparo bíblico, que é o que rege a nossa conduta. A nossa vida moral é regida pela Bíblia. Então, o que a Bíblia nos orienta é o que nós seguimos. Então, dentro das 4 paredes, vale tudo aquilo que não fere essas coisas das quais eu apresentei aqui. Simples. Show. Sim. Show, pastor. Bom, já estamos se encaminhando para o término do nosso programa, né? Já está acabando. Então passou rápido demais, meu Deus do céu. Tem umas perguntas aqui que não vai nem colocar aqui no ar, porque não vai dar tempo. Mas, através de tudo isso, eu entendo que nós, jovens, temos que ter um propósito para nos respeitar a pessoa que queremos ao nosso lado e respeitar a família de ambas as partes. Através disso, pensando em todo esse comprometimento e tudo mais, eu entendo que eu sou um jovem que tem um pouco sistemático os próximos passos a ser tomado. Por exemplo, eu namoro, meu próximo passo é noivar. Eu não acho, na minha visão, tá? Vocês aí é um caso à parte, essa é a minha visão. Eu não acho certo, na verdade eu acho um pouco desnecessário a pessoa chegar, noivar com a pessoa, sem antes ter algo na vida, se é assim que eu posso dizer. Não tem um serviço, não tem casa, não tem absolutamente nada. E toma esse passo que, na minha concepção, é muito sério, é muito importante. Que é um passo ali que, depois disso, é o casamento, onde você vai viver a vida inteira com aquela mulher ao seu lado, com aquele homem ao seu lado. Tem um tempo certo para ter esse namoro, esse noivado, esse casamento? Tem um período certo para tudo isso? Vamos lá, é importante dizer que nós não somos iguais. Achei bonito o que você falou, a maneira que você tem de ver essa construção de casamento. Ela é sua, ela é particular, isso é devido. Existem inúmeros casos de pessoas que casaram sem nenhuma condição financeira e estão estabelecidos. Como existem inúmeros casos de pessoas que casaram com todas as condições financeiras e o casamento acabou. Então não existe uma regra, não existe um padrão. Então, qual é o tempo? É o tempo dessa maturidade, dessa construção de sinergia entre os dois. Havendo isso, é o tempo de construir o casamento, sim, sem problema nenhum. Independente de ter muita coisa ou de não ter absolutamente nada. Sim. Show de bola. Eu gostei, porque quando eu fui casar, eu não tinha casa. Eu falei, vou ter casa, vou casar. Quem você acabou de falar, mas falei, até eu ter a casa, tal, não é fácil. Eu casei e estou conquistando ao lado da minha
futura esposa. Passo a passo, estamos acrescentando. Vamos ter nossa casa, nosso carro e assim vai. Futura esposa antes de casar, porque agora é esposa mesmo, esposa, né? É importante, ela está assistindo, tá? Tá assistindo, né, mozão? E aí eu falei, tem que ter uma casa para me casar. Aí você fica com aquilo na cabeça. Vou casar sem casa, vou casar sem casa. E aí eu falei, vou que vou. Vamos ver o que vai dar. Tamo aí, cada dia aumentando, cada dia conquistando. Esse questionamento... Porque se ficar aquela, eu só vou casar quando eu tiver minha casa. Eu só vou casar se eu tiver... Pra mim, eu não ia casar. Eu acho que tem que ter aquela fé, né? Sim, com certeza. Aquele salto de fé, conforme até a Osana tinha comentado comigo. Tem que ter, a gente... O importante é eu dar o passo de acordo com a minha perna. Sim. O outro não me serve como modelo. A sua história de vida é a sua história de vida junto. É importante, vocês ouvem o tempo todo que os opostos se atraem. Não é verdade isso, não acredite. Uma das coisas que vocês têm que avaliar sempre quando namoram é o quanto vocês se parecem. Porque quanto mais parecido formos, mais chance de dar certo o casamento é. Quanto mais diferente formos, mais frustração no casamento teremos. Para o casamento, os opostos não se atraem em absoluto. Isso é comprovado cientificamente. O número de pessoas que gostam das mesmas músicas, têm os mesmos hábitos, têm os mesmos costumes, ao longo da história tende a cada dia sedimentar a relação. As pessoas que têm gosto diferente, gostam de coisas diferentes, ao longo da história tendem a se frustrar muito mais. E por que muitos casamentos não acabam? Por conta da zona de conforto. Não é porque estão sendo felizes. É diferente. Agora eu sei porque eu tô bem com a minha esposa. Porque quando eu conheci ela, vamos comer. Eu falei, vou comer pouco, né? Que eu gosto de comer bem. Quando eu fui ver, eu falei, é essa que eu quero. Você até briga. Quando você entra, de fato, no relacionamento, eu acho que é tão interessante isso que até aquelas coisas que não parecem, eu acho que o casal em si começam a ver, não, isso é mais interessante pra gente. Sim. Vamos seguir desse jeito. Eu acho que isso é bem interessante, né? Eu até fiz essa pergunta, pastor, porque muitas pessoas perguntam, né? Muitas pessoas chegam e falam, tá na hora, hein? Namoro de crente é 3 anos, é 5 anos, tal. Eu falei, caramba, tem tempo isso? Porque eu sempre achei, primeiro... Aí você compra e dá um gato para ele. Porque... Se ele está com tempo de cuidar da sua vida, ele cuida do gato também. Eu tinha que ter feito isso, né? Porque a partir do momento que você tira... eu vou falar por mim, né? A partir do momento que eu vou tirar a filha de alguém... Do conforto, daquela bolha que é a família dela, você tem que dar pelo menos alguma coisa ali, porque você está tirando de um negócio ali que ela vive a vida inteira, ali num ambiente que ela viveu a vida inteira, vai tirar para morar aonde, fazer o quê e tal. Então é bem complexo, né? Bem complexo. Casar não é fácil, casar é só pros fortes. Só pros fortes. Sou forte. Para encerrar, eu tenho uma pergunta. O senhor perguntou se eu namoro, meu namorado tá ali. Eu sei. Para eu casar, quais seriam as coisas que eu teria que observar nele? De caráter, de tudo. Você é muito bom de vácuo. Bom, primeira coisa que vocês têm que observar, é fundamental, o quanto vocês comungam das mesmas coisas. Desde passeio, praia, campo, estar em família. Por exemplo, você é mais caseira, ele gosta mais de estar fora. Você tem que começar a avaliar essas coisas. Quais são as ambições de cada um? Quais são os projetos de cada um? Eles se conversam ao longo da história? Não se conversam. Se eles se conversam, estamos andando no mesmo sentido. Como é que ele é em relação à família dele? Quais são os valores de família que ele tem? Independente de ser evangélico. Eu conheço muito evangélico que dá glória a Deus, mas fora da igreja é misericórdia. Tem que fazer apelo para ele de novo. É pior que muito. Mas para você especificamente e para ele, vocês têm que ver o quanto vocês se têm a sinergia de pensamento. Não é ser iguais vocês não serão nunca. Haverá coisas que você gosta que ele não gosta, haverá coisas que ele gosta e você não gosta, isso é normal. Mas entre as coisas de diferenças e as coisas de iguais, tem que pesar muito mais as coisas iguais, para que esse relacionamento tenha a probabilidade de dar certo. Show de bola. Pastor, estamos de fato encaminhando para o final, mas antes
eu quero convidar o grupo de louvor. Você já ouviu o grupo de louvor, né, pastor? Show de bola. O que você acha desse grupo de louvor? Show de bola. Incrível, né? Então vamos deixar eles fazer uma apresentação aqui para todos nós. Cante, pessoal. Fiquem à vontade aí em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre
Bom, pastor, primeiro a gente quer agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. E para não ficar só em oração, namoro e casamento, a gente quer pedir para você deixar uma dica para os solteiros e as suas considerações finais. Ok. Bom, aos solteiros eu vou fazer uma orientação. Enquanto você está solteiro, deixe os olhos bem abertos. Abra bem os olhos, olhe bem, analise bem, enquanto estiver solteiro. Depois que estiver comprometido, casado, feche bem os olhos. Não vai dar mais tempo. Então você teve o tempo da escolha enquanto estava solteiro. Depois de casado, procure administrar isso que você escolheu, você decidiu para a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de vocês me chamarem para aqui estar. Obviamente agradecendo ao nosso pastor, Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia, por abrir esse espaço para os jovens aqui da Catedral. Nosso grande abraço ao CJC, porque aqui é uma parte do CJC que está sendo representado no pregão. Muito obrigado de estar com vocês aqui, fiquei muito feliz de estar com vocês. Que Deus abençoe. A todos os jovens da nossa igreja, faça isso, procure conversar mais, procure conhecer mais, procure amadurecer mais a sua sensibilidade e saber que todos os jovens da igreja que estão em comunhão são jovens em potencial para estar namorando. Fique perguntando para Deus não, porque Deus já pôs na igreja, faz a sua parte. Tem esse detalhe. Pastor, muito obrigado, já quero pedir desculpa também por qualquer coisa. Nós amamos o Senhor, falo isso em nome da juventude do CJC. Pessoal, a todos que participaram, quero agradecer a vocês. Show. Vocês são tops. Espero que nos próximos programas vocês participem ainda mais, claro, mandando suas perguntas e fiquem com Deus, né, Vanessa? Agradece, pessoal. Obrigada, gente, por ter participado no Instagram, por ter mandado as perguntas no WhatsApp, pelo coral do CJC que participou. Nossa, aí é mancada, faz mal comercial do coral aqui, do grupo de louvor. Roça, suas considerações. Perguntas, estamos aqui abertos para receber suas perguntas e com o pastor que vai responder. Mande as perguntas quentes, a que for, que a gente vai estar aqui, ó. Não, é um pastor à altura desse programa, né? Altura, pastor, não é para qualquer um, né? Mas essas perguntas, né? As perguntas chegam ali no bigode dele, ali, para, já sei a resposta. Ponta da língua. É um detalhe, essas perguntas aqui não tá ensaiada nem nada. O pastor aqui trouxe um conhecimento aqui farto para nós. Falei, agora eu vou apertar ele, agora eu vou fazer essa pergunta e vai cair. Não, pum, soltou. Show, pastor. Show. De coração, muito obrigado mesmo ao CJC, a toda a juventude do Ministério de Perus e fora do Ministério, a toda a mídia também, a todos que aqui participaram. E vocês, claro, que está até agora conosco aqui participando desse programa. Valeu. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Compartilhe depois dessa live aí. E quem participou do programa hoje, né? Compartilha. Toma atitude, hein? Toma atitude. Fica esperando não. Ai, Senhor, chega nela. Em nome de Jesus. Fica isso aí, ó. Fundar aquele Titanic. Detalhe. Não vou... Meu sogro, não se preocupe, tá bom? É bom, o pastor lá também. Brincadeira. Pessoal, paz do Senhor, muito obrigado e fique com Deus. Pastor, tamo junto. Muito obrigado. Deus abençoe. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online,
adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.